Bom, sejam bem-vindos ao primeiro podcast, vou chamar dessa forma. O primeiro podcast vai ser gravado eh, e já queria deixar avisado também que vai estar em todas as outras plataformas e canais, plataformas como o Spotify, tá? Então, se você quiser seguir a gente lá no Spotify, vou deixar aqui, o link aqui na descrição porque eu ainda não criei a conta de podcast ou alguma conta de produtor de conteúdo lá pro Spotify. E também o canal de YouTube de cortes, tá? O material bruto vai ser postado lá no canal Mentes Brilhantes, aqui no canal Mentes Brilhantes, e os cortes serão postados em um canal apenas para cortes, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição também. Mais pra frente, a intenção é que esse tipo de conteúdo seja online, seja ao vivo, online ele já é, né? Ao vivo e com convidados, tá bom? Essa é a primeira vez, na verdade eu já fiz um testezinho que eu queria fazer direto do computador, com a webcam e tal, só que eu não gostei da qualidade, então eu preferi fazer dessa forma, começar desse jeito com um podcast. Eu separei alguns conteúdos aqui pra gente trocar uma ideia, vou conversando aqui com vocês e com a câmera, e mais pra frente teremos convidados discutindo alguns assuntos relevantes. É, eu acredito em assuntos que nos levam para frente com conteúdo. Ah, assuntos, é claro, que nos levam para frente, mas sem querer dizer que o meu conteúdo é melhor do que esse ou do que o outro tipo de conteúdo, mas sim tirar boas referências, tirar bons insights da nossa vida como um todo, beleza? Ficou um pouco confuso, ficou, mas vai dar certo. Vamos lá. Cara, e como primeiro assunto que eu coloquei aqui, tô seguindo o meu scriptzinho pra mim não ficar falando essas bobagens que eu falei agora que não estavam no script. Queria falar sobre Big Brother. E porque o Big Brother é uma grande mentira que as pessoas fingem acreditar. E é muito louco porque tem, assim, vários motivos. Eu não sou nenhum especialista pra te falar, nossa, é isso. É por isso que as pessoas assistem o Big Brother, né? Por isso que faz tanto sucesso. Na real, eu não sei, a não ser apenas o que eu acho. E o que eu acho é que Big Brother é como um filme, é como uma música, como uma série. É um produto de entretenimento. E muito se cobra, né? Tipo, pô, Big Brother só assiste quem, sei lá, quem é burro, só assiste quem não tem o que fazer da vida. Quando na verdade é só um tipo de público diferente com um tipo de conteúdo para esse público. Ele tem o mesmo objetivo de uma série, o mesmo objetivo de um filme, que é entreter. E daí que entra talvez um dos. A parte mais complicada, que é. Por mais que seja uma obra de entretenimento, ele não necessariamente é. Pera. Ah, tá. O que as pessoas podem colocar de diferente é que ele é realista, ou ele mostra uma realidade. Só que aí que tá. Ele é tão ou mais manipulado do que um roteiro de um filme, de uma novela ou de uma série. Isso que é o louco, e as pessoas ainda acreditam que ainda estão vivenciando uma realidade transmitida pela TV. Apesar de eu achar que as pessoas lá no fundo elas sabem que aquilo dali não é real, que aquilo dali, assim, talvez ela não saiba como, o porquê ou onde aquela história mostrada de forma real é manipulada. E a verdade é que é se você pesquisar aí no seu Google, você encontra inclusive inclusive os roteiristas desses tipos de reality show. E não só do Big Brother, como de vários outros tipos de reality shows, você consegue encontrar aí os roteiristas.
E isso seria bem óbvio se as pessoas parassem para pensar que se eu pegasse uma câmera, gravasse o meu dia todo, cada segundo da minha vida durante um dia, isso não me renderia nenhum tipo de visibilidade, nenhum tipo de evidência, porque é uma coisa muito chata. A vida ela não é um filme onde é, a história ela segue um roteiro, ela segue um começo, um meio, enfim, para te fazer engajar naquilo. E a nossa vida, a vida real, ela não é assim. A nossa vida real ela é composta de coisas sem graças, de coisa chata. Você acorda, escova os seus dentes, ou dependendo do seu trabalho, da sua idade, você vai trabalhar, vai estudar, volta para casa, almoça ou almoça no trabalho, continua trabalhando ou estudando, ou quando você é criança você brinca, jantar, escova os dentes, dormir e acorda e faz tudo de novo. Então, é muito difícil ter um momento tão diferente assim que faça as pessoas se interessarem pela vida. Partindo daí, se, se só colocar um monte de câmera e colocar um monte de gente estranha para conviver junto garantisse alguma coisa, eles não precisariam dos roteiristas, dos editores, dos produtores desses tipos de programa. E pensando em toda essa estrutura que existe por detrás é, de um programa como esse, você tem também o público. E de certa forma existe um fetiche, vamos dizer assim, de controlar a vida do outro ou de querer saber o que o outro faz. E o Big Brother ele parte dessa premissa, né, digamos assim. E uma das obras que eu tenho vontade de ler é o 1984, é isso? 64 ou 80? Acho que é 1964, do George Orwell, que ele fala sobre o Grande Irmão. Eu não li esse livro, mas eu já ouvi muito sobre ele. É, já vi muito sobre ele, onde ele fala sobre o Grande Irmão, o Big Brother, que ele controla o pensamento das grandes massas, né? E o Big Brother surge disso, o Grande Irmão, o Big Brother, né? Cara, e é muito louco você pensar nisso, onde ele realmente pegou o nome de um livro. Assim, eu não sei dizer se esse livro ele como é que fala? Um negócio científico, como é que é? É, enfim, um gênero de ficção científica. Mas parando pra pensar, muitas vezes as obras. Tô falando bobagem já. Mas enfim, já quis inventar coisa aqui além do meu roteirinho. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer é que existe esse fetiche das pessoas de querer controlar, de querer opinar. É o mundo onde a gente vive. Qualquer coisa é super comentada, qualquer coisa é motivo para intriga ou briga em comentários do Instagram, YouTube ou qualquer tipo de mídia que se produz hoje. E o Big Brother ele reforça isso, e talvez ele seja a internet de antigamente, se você parar pra pensar, ou a forma de produzir conteúdo. Porque você tinha ali pessoas que você acompanhava e você, de certa forma, tem poder sobre aquelas pessoas que estão lá. Você vota se eles devem ou não ficar, você julga os comportamentos, julgam a forma como eles lidam com as coisas lá dentro. E parece um pouco a internet hoje em dia, onde qualquer pessoa consegue ter um Big Brother. Se você abrir seu Instagram ali, você vai ter é, uns pequenos pedaços da vida de uma pessoa onde você eventualmente vai julgar, vai criticar ou até comentar sobre o que aquela pessoa devia estar fazendo ou o que ela fez de errado. E isso é muito louco mesmo. E essa questão da fofoca eu deixei anotado aqui porque eu queria dar ênfase nessa parte da fofoca, é, olhando para o tamanho das páginas de fofoca. Que elas são movimentadas pela fofoca e também muito movimentada nessa época do Big Brother. Se você entrar no Instagram agora, provavelmente vai ter algum tipo
de publicação ou referenciando ou falando diretamente sobre o Big Brother. Fica até chato entrar no Instagram por conta dessa época. Assim, eu não sou nenhum hater do Big Brother, eu não odeio o Big Brother, eu não assisto. E eu só não gosto quando essas coisas parecem ser tipo forçada, como é no Instagram. Assim, você entra no Instagram, eu sigo pessoas que não necessariamente deveriam estar falando de Big Brother, mas como é um grande assunto, todo mundo fala e é assim que funciona, né? Fazer o quê? Mas o que eu queria falar sobre as páginas de fofoca e como a gente deve tomar cuidado com as fofocas é a fatalidade que aconteceu recentemente com o caso da Choquei e a Jéssica. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas eu queria muito pontuar isso e se você não é do tipo de pessoa que pensa sobre isso ou que já pensa sobre isso, é muito importante você, acho que, se posicionar contra a fofoca. A fofoca é uma coisa, cara, perigosa, muito perigosa. Eu não gosto de fofoca, não gosto disso. Então é uma coisa que eu tenho até medo de fofoca, eu evito. Eu sou um cara que fala pouco. E quando eu estou em rodas de conversa onde a fofoca tá entrando assim, ou eu sou o primeiro a dar um chega pra lá nesse tipo de assunto, nesse tipo de atitude, eu saio de perto, eu fico quieto e sei lá, entro no meu mundo, dentro da minha cabeça. Bom, vamos lá. Nossa, eu falei bastante coisa aqui, mas enfim, tem vários outros pontos que eu notei aqui, como por exemplo, não é todo mundo que tem as 24 horas pra acompanhar o Big Brother. Eu não sei como é que tá hoje, mas deve ter, né, aqueles pay-per-view onde você assina pra assistir 24 horas direto sobre o Big Brother. E não é todo mundo que tem esse tipo de tempo, né? Não é todo mundo que tem isso, essas 24 horas. E por isso os roteiristas. Os roteiristas, ele faz com que todo o desenvolvimento, a ordem das coisas faça sentido para você acompanhar, para você ficar engajado ali dentro. E pelo que eu vi de algumas pesquisas que eu fiz, os roteiristas trabalham até previamente, tipo assim, antes de gravar um programa. Eles desenham storyboard, né? Eles tem todo um estudo, muito dinheiro envolvido para as pessoas só simplesmente estarem ali, colocar um monte de câmera e inventar umas provinhas, sabe? Existe uma manipulação por detrás ali do que acontece, dos fatos da edição, e acho que eu vou, dentre os tópicos que eu coloquei aqui, vamos falar sobre um pouco mais sobre isso. E eu comentei sobre roteiristas e tal. Nos Estados Unidos já aconteceu greve é, de roteiristas de reality show pelas as horas excessivas de trabalho, são 24 horas. Ou seja, eles trabalham meio que enquanto o programa acontece. E o programa acontece todo momento. A todo momento eles precisam gerar um pequeno cortezinho para colocar ali na TV, um pequeno corte para colocar no canal do YouTube que eles têm. Eu pesquisando hoje para fazer algumas. No vídeo de hoje tava olhando algumas coisas e vi que eles têm um YouTube e eles postam ali pequenos trechos e tal. E só que assim, não é só um corte como tá acontecendo com esse canal aqui, por exemplo. Talvez você esteja assistindo um corte. É um corte editado, é um corte pensado para fazer você sentir alguma coisa. Talvez emoção pela pessoa que desistiu, talvez raiva da pessoa que falou alguma coisa. Cara, é muito louco isso e às vezes a gente toma isso como uma realidade, por mais que não seja. Aqui nesse tópico já era pra gente estar falando sobre uma outra coisa. É, como é que é? Frankenbaiting, uma edição manipulada que eu tava falando com vocês agorinha. É, aconteceu um caso nos Estados Unidos, num programa de, eu acho, não sei se era de relacionamento, uma parada assim, enfim. Só sei que durante esse reality show, era um reality de relacionamento sim. E nesse reality de relacionamento, um certo personagem dentro desse reality, ele comenta sobre entrar pelas portas do fundo. E ele falou nisso é, em, um, em uma circunstância
onde ele falava literalmente sobre entrar pelas portas do fundo, porque eles não tinham a chave e tal, alguma coisa assim. E na edição pegaram essa frase dele e editaram ela para parecer que ele disse em uma circunstância completamente diferente. Colocaram ele ali no meio de uma conversa, como se ele dando a entender que ele tivesse falado sobre entrar pelas portas do fundo da namorada, que hoje é sua esposa. Então é só para você ver como as coisas, você não pode mais acreditar no que você escuta, principalmente se é editado, né? No que você escuta, no que você vê, porque simplesmente eles podem pegar uma frase que encaixa melhor aqui só para gerar um algo a mais, porque a vida real é chata. Opa, tá. Outra coisa muito louca que eu anotei aqui pra gente conversar foi sobre como a gente julgar tanto como aquelas pessoas reagem àquele. Estando dentro daquela casa, estando dentro de um reality show. Mas é muito louco você pensar que nós também, às vezes, reagimos diferente em determinado ambiente. Não dá pra esperar daquelas pessoas uma reação natural, porque não é nada natural você ficar dentro de uma casa com pessoas estranhas e com câmeras sendo vigiados. É meio que normal essas pessoas agirem de forma diferente. Assim como nós agimos de forma diferente dependendo do ambiente. Você não é a mesma pessoa com seus pais e com seus amigos. Você não é a mesma pessoa no seu trabalho e no futebol, sabe? Então é muito comum e muitas vezes a gente julga isso, mesmo a gente fazendo a mesma coisa, só que aqui na vida real em pequenas proporções. E às vezes eles não são naturais, obviamente, e eles tomam pra si um personagem. Por exemplo, eu vi em algum lugar, confesso que eu não vou saber quando, mas. E nem sei se é verdade. Eu escutei alguém falando sobre isso. Em algum vídeo aí, em algum corte. Que aquele doidinho, filho do cantor, que eu também esqueci o nome agora. Enfim, aquele que. Do outro Big Brother, não sei se é do ano passado, retrasado, não faço ideia. Aquele que pedia desculpa por ser homem, que vivia fumando, sei lá o que. Tudo aquilo foi encenado. Ai, caramba. Aí, ó. Isso aqui não tem como ser encenado, as coisas estarem erradas assim. Porque a vida real é chata. Mas. Como é que é o nome dele? Enfim. Esqueci o nome dele. E esqueci o que eu tava falando. Tá. Ele. Enfim, tudo aquilo foi ensaiado, foi estudado. Tipo assim, ele assumiu um arquétipo. E esse arquétipo levou ele até quase o final do programa. E aí você pensa, tá, mas ele não ganhou o programa. Cara, a maioria das pessoas que entra ali e não sai logo de primeira, normalmente não é esquecido. Né? Então, de certa forma, valeu a pena. E se eu não me engano, ele ficou ali entre os top 10, sei lá. Mas enfim, ele chegou ali, tipo assim, próximo de ser um possível vencedor do programa. E assim, em um comportamento manipulado por ele mesmo. Ele assumiu aquele personagem para chamar a atenção, gerar historinha, gerar engajamento, e isso dá público. E assim, pelas minhas pesquisas também, quanto mais você gera um tipo de assunto, gera emoção dentro do reality show, você recebe benefícios. E ele provavelmente recebeu benefícios, e quanto mais você leva a audiência e engaja essa audiência, é melhor pro programa, né? Então eles não iriam querer que alguém que gera audiência e engaje essa audiência seja expulso. Muito menos o público, quem é que decide algumas coisas. O que mais que a gente pode falar aqui? Cara, tinha bastante coisa aqui pra me falar. Como eles usarem o estilo de novela pra orquestrar todo esse programa, como por exemplo, o casal apaixonado. Sempre vai ter o casal apaixonado, vai ter o vilão, vai ter o mocinho, a vilã. Vai ser sempre esses personagens bem caricatos assim.
que é com que as pessoas já têm uma certa, principalmente o público do Big Brother, já tem uma certa semelhança. É quase como assistir uma novela. Não tem muita diferença. Você tem ali os desafios, enfim, os problemas que eles precisam resolver, e é como se fosse uma novela. Simples assim. E dentro desse roteiro tem é, uma outra técnica, um outro ponto, que é a jornada do herói, que diz basicamente assim que não que diz, mas é tipo assim um estilo de escrita de algumas obras, por exemplo, Star Wars, qualquer tipo de história onde tem um herói. O herói, ele é aquele cara que ele é fraco no início, é um coitado, é o quê, mas ele luta, ele persiste, ele vence. Essa seria a jornada do herói. Existem várias referências, enfim, sobre a jornada do herói. E em quase todos os ganhadores do Big Brother existe essa jornada do herói. Esses altos e baixos. Para que, quando chegue no final ele ganhe, seja aquela explosão de emoção, aquele êxtase, sabe? E, enfim, são só mais alguns pontos que vão assim. Quando você junta todos eles, você percebe que é um grande jogo, é um grande teatro tudo aquilo, sabe? É um grande espetáculo. Uhum. Então, enfim, falando um pouquinho mais sobre isso, só recapitulando algumas coisas, como eu falei desse desejo sombrio das pessoas de controlarem a vida das outras pessoas, e é como se nós agíssemos como deuses aqui fora da vida daquelas pessoas. Esse desejo por controle. E a pessoa que está lá fora, ou lá fora, lá dentro do reality show, ele vai tentar agir, né, da forma que mais agrada quem está aqui fora. Que nem o caso que eu citei do rapaz, que eu acabei de esquecer o nome, que ele agiu de forma que gerasse uma empatia com quem está aqui fora. Claro que talvez tenha causado algum efeito diferente, como ele pediu desculpa por ser homem. Algumas pessoas aplaudiram isso, com certeza. Já outras acharam muito estranha, mas o fato é de que ele gerou audiência, ele gerou engajamento. E, consequentemente, isso levou ele por mais tempo a agradar a pessoa que está assistindo e deixar ele por mais tempo dentro do programa. E falando aqui do Big Brother, e já encaixando outro assunto, Vanessa Lopes. Cara, eu não conhecia, tipo assim, a Vanessa Lopes. Não fazia ideia. Eu sabia só que ela era TikToker, dancinha e tal, essas paradas. Mas enfim, cara, E achei tudo. Achei uma repercussão muito louca, assim, porque eu não estou acompanhando o Big Brother, eu não sei o que aconteceu. Mas eu vi algumas coisas que eu anotei aqui e queria conversar, trocar uma ideia, que era sobre ela ter saído da realidade dela. Algumas pessoas falando que ela tava com crise do protagonista, alguma parada assim. E, cara, faz total sentido e muitos de nós vivemos isso. Às vezes, quando a gente principalmente sai do nosso conforto. Eu vi algumas pessoas falando de como uma influencer, como ela é, né? Uma grande influencer de grandes números, como eles têm tanta proteção, tanta gente cuidando deles, existe um zelo, um cuidado com essas pessoas. E não tô falando de forma, tipo assim, de amor, não, mas de uma proteção meio abusiva, talvez, dessas pessoas nunca escutarem um não, por exemplo, sabe? Onde o, a vontade dessas pessoas serem feitas ao extremo. E quando ela se depara com uma realidade mais difícil, ou qualquer coisa que vai contraponto a ela fica fragilizada. E isso afeta ela muito porque ela saiu da zona de conforto dela, sabe? E outra, assim, parada que eu achei muito louco. Olha, eu confesso que eu não pesquisei tanto, mas eu pesquisei o nome dela e eu dei todas as capas. Algumas pessoas têm cortes, outras pessoas veem tweets e eu vejo só as capas. E vi muito sobre como todo mundo sabia o que ia acontecer. E é engraçado que é aquele mesmo tipo de pessoa que
Quando dá um problema, eu falo, pô, eu sabia que isso ia acontecer, então por que que não fez alguma coisa antes, sabe? Eu não sei como é que está lá dentro. Eu vi o trecho em que ela quer apertar o botãozinho lá pra desistir. E as pessoas falam, visita o confessionário, vai no psicólogo, sei lá o que. Eu não sei se ela já tinha ido antes, como é que foi. Mas sei lá, cara, por que que alguém não fez alguma coisa antes pra chegar naquele ponto? E não que tenha sido né, porra, ela quis desistir. É isso, né? Mas talvez o que tenha assustado as pessoas foi ah, ela parecer estar passando por algum tipo de crise, de, sei lá, de ansiedade, de alguma coisa, de ela não estar bem emocionalmente para desistir. Bom, é isso, cara, sei lá. Eu não sei o que aconteceu antes, mas eu achei ali todo mundo estranho. Ele já comentou que lá dentro as pessoas vão reagir de forma diferente, porque elas não estão numa realidade, até porque não tem como você agir de forma natural, normal, estando cercado de câmeras e pessoas te assistindo e querendo agradar todo mundo. Mas sei lá, dentro aquele pessoal ali parecia todo mundo muito estranho. Sei lá. O MC Bin Laden chorando. Eu nem entendi aquilo, o que tá acontecendo. Eu já vi gente falando que ele não tava legal. Sei lá, eu só vejo os cortes, só vejo umas paradas assim. Mas o cara não deve estar legal mesmo. Pô. E daí o que fica de lição pra nós, e pra mim vai ser, porque eu estou iniciando agora nesse mundo de, principalmente com esse tipo de conteúdo mais opinativo, mais falando sobre o que tá acontecendo e tal, e saber transitar entre a vida real e a internet, entre a vida de mídia social. E cara, deve ser um negócio complicado. E ainda bem que eu acredito que eu tenho um certo privilégio de estar iniciando com essas visões, com essas coisas que acontecem e aprendendo com elas. Não vou chegar a um ponto onde, nossa, eu não sabia disso. Nossa, eu tô muito desconfortável nessa cadeira. Vou tentar ficar mais confortável, que senão não vai dar. Tá, enfim. Então, iniciando agora, acho que eu tenho essa certa vantagem de estar iniciando, não melhor que todo mundo, não é isso que eu tô querendo dizer, mas tendo essa noção de que eu vou precisar controlar essa vida, a vida real da vida da internet. Por exemplo, eu vou soltar esses vídeos, alguns deles pode pegar 1.000 visualizações, um outro zero, outro 100.000, e daí eu vou me achar o máximo se pegar, tá ligado? Mas quando voltar pra vida real, eu só vou ter poucas pessoas que vão me aplaudir, sabe? Ou que vão me criticar. E são essas poucas pessoas que vão importar, que é as pessoas da minha família, os meus verdadeiros amigos. O elogio, a crítica deles, sim, essas são verdadeiras, essas podem fazer diferença na minha vida. Agora, a crítica de 100, 200, 1 milhão de pessoas, de pessoas que não me conhecem, de pessoas que só viram um trecho de uma pequena coisa naquilo, essa opinião não vale, ela não conta. E é por isso que a gente precisa saber transitar entre a vida real e a vida da internet. Eu acho que de mindset, acho que eu tô bem pra isso. Por enquanto, pelo menos. Vamos lá. Aqui até coloquei porque que tem gente chorando e se a galera lá tá bem. Já até comentei sobre isso. Mano, eu achei. É um clima tão estranho. Mas é uma atmosfera criada pra isso, né? Pra gerar um certo estresse, gerar um. Como assim, nossas vidas dependem disso e tal. E é como a gente comentou no início, é sobre É, um espetáculo criado, né? É pra entreter. No fim de tudo é isso. Pra que serve todos os personagens ali dentro, são todos os personagens e qualquer outra pessoa que está lá dentro. E eventualmente, eu acho que mais pessoas vão desistir daquilo dali, mas alguém vai ganhar. Enfim, uns desistem, outros perdem, outros ganham. É isso. Nossa, que assunto chato que eu escolhi pra ficar falando, hein? Mas falando de reality show ainda, dessas paradas, o reality do Flow Podcast, cara, isso me surpreendeu e achei assim muito foda. Porque é um reality show onde o que já é um estilo de programa já muito aceito pelas pessoas, principalmente pelo Brasil, em vários países existem outros e tal, e é um modelo
de produção de conteúdo já muito estabelecido, muito interessante, gera muita discussão, muita visibilidade, mas a parte inovadora é de que vai ser sobre política. Tipo assim, vai ter várias pessoas dentro de uma casa e eles vão ter que gerenciar esse pequeno país, que é representado pela casa, com várias opiniões diferentes ali dentro. Esse é o cenário perfeito para um reality show diferente, que provavelmente eu vou querer assistir, eu vou querer saber como que é. Pelos criadores, pô, eu tô fazendo aqui um modelo, é, eu não sei se eu posso falar criado, acho que foi criado ou popularizado por eles aqui no Brasil. Então, eles são uma grande referência no Brasil e estão inovando aqui mais uma vez. Pô, o Igor, ali junto com o Monark, né, criaram um Flow Podcast revolucionário e tal, foram aplaudidos, foram derrubados, se derrubaram, ergueram e agora esse novo, enfim, esse novo reality, essa nova volta por cima, nossa, vai ser massa demais. Eu tô louco pra ver isso. Como eu já comentei, é um reality sobre política. A República vai ser muito massa, cara. Acho que esse é o nome. Eu vi um podcast com o Igor falando A República, acho que vai ser esse o nome. Cara, o mesmo padrão do Big Brother ali, né? As pessoas, as provas, claro, com esse diferencial da casa e de questões políticas. Vai ser muito louco. O brasileiro adora uma discussão política. Adora um reality show. Match. Junção perfeita. Strongs. Ah, e uma coisa muito legal. O motivo, a premissa do reality show é que todo mundo tem uma solução pro Brasil. Em qualquer lugar, em qualquer bar, em qualquer casa. Existe alguém que tem a solução pro Brasil. A solução é a direita, a solução é a esquerda, a solução é o. É, esqueci qualquer outro tipo de palavra de política, essas paradas assim. Mas enfim, todo mundo tem uma solução. A ideia é que colocar essas pessoas de fato para tentar arrumarem uma casa. E se as pessoas são tão boas assim na prática quanto na oratória, quanto falando, né? Muito louco. E, ó, e pegando outras paradas aqui, parece que eles vão pegar, tipo assim, pessoas de lados diferentes, pessoas com ideias diferentes, um misto ali de tipos de políticas diferentes para dar caos lá dentro e tentar chegar em algum ponto em comum através do diálogo. Cara, não tem mais o que falar sobre isso, vai ser muito massa. E não necessariamente vai ser pessoas famosas, vai ser tipo assim, é, pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a política, ou com algum contexto político, né? Sei lá, presidente de bairro, ah, deputados, pode ser, enfim, qualquer tipo de cargo de onde você tem um certo tipo de ação, de política mesmo, pode estar participando desse programa. Eu não sei se está aberto as inscrições ainda, mas a inscrição estava aberta para todo mundo. Ó, vai ter presidente, líder de câmara, eleições para mudar o presidente a cada semana. Isso talvez seja o que mantenha o público ali semanalmente acompanhando as mudanças, né? Deve ser muito, vai ser massa demais. Ó, e tipo assim, o presidente de cada semana ele vai poder tomar decisões que beneficiam todo mundo, a casa toda, ou só ele, ou só tipo assim os seus protegidos e cara, vai ser massa demais. Lá a gente vai conseguir ver mesmo, ou talvez seja até um filtro, né, para o tipo de pessoas que a gente acompanha de forma política. Já pensou você com seu político de estimação? Ele participa de um programa desse, você vê que é, o showzinho que ele dá nas redes sociais é muito mais elaborado do que as suas verdadeiras intenções ou a verdadeira causa do porquê ele faz o que faz. Vai ser um filtro. Isso vai ser muito massa. Uhum. Ah, outra parada muito louca é a questão de que eles conseguiram juntar o entretenimento com a educação política. E eu, talvez eu diria até uma educação necessária. Porque, cara, o que mais falta, assim, mano, é
muito louco, porque o Brasil é tão grande, existe, cara, uma circulação tão grande de informação hoje na internet, e você não vem me falar que a maioria das pessoas não tem acesso, porque elas têm acesso, sim, a grande parte do que é. Quem tem acesso a um celular e internet tem acesso a muita informação. E muitas vezes existem tantas brigas por falta de pequenas informações ou. Ah, cara, eu não sei muito bem, mas tanta briga política, sai tanto do político pro pessoal, sabe? Sai tanto da organização é, das pessoas, do que é bom ou não. Bom no sentido de coisas públicas. Enfim, de tomar decisões para que rumo o país vai, por exemplo. Só que, claro, para cada pessoa isso é diferente. Mas às vezes cai muito pro gosto pessoal da pessoa de, eu gosto desse político porque ele fala assim, ou fala dessa forma, ou ele age dessa forma. Eu não gosto desse político porque ele fala assim, ou porque ele fez isso, ou ele era assim. Cara, e a política nunca vai pra frente porque a gente fica brigando com os nossos personagens políticos. Enfim, acho que esse tipo de programa pode abrir um pouco a visão. Não vai abrir totalmente. Isso é pensar de querer demais de um reality show, né? Mas eu acho sim que isso pode agregar alguma informação relevante para algumas pessoas. Enfim, estou muito ansioso por isso. Bom, tem mais alguns assuntos aqui pra gente comentar, cara. E outro que eu gostaria de falar, que assim, foi uma grande surpresa pela rapidez. Que eu quero dizer sobre o Daniel Penniman, e o grande reset que ele anunciou por alguns meses. Cara, tipo assim, eu não estava ansioso por esse grande reset que ele vinha falando, porque eu adotei a ideia de me manter focado no que eu faço aqui, sabe? No que eu já vinha fazendo e não querer me desvirtuar, então eu não me importei tanto. Mas de fato me gerou uma grande curiosidade. Primeiro, Daniel Penny, que produziu grandes conteúdos, assim, fantásticos, o caso da Blaze. Teve o que? Felipe Neto e a Choquei, né? Os três primeiros grandes casos. Os três primeiros não, né? Os três grandes casos até agora. E toda a sua apresentação dos vídeos, a edição dos vídeos, todo aquele profissionalismo me gerou muita curiosidade de acompanhar. De acompanhar e saber o que seria esse grande reset, como seria, como ele faria isso, sabe? Eu fiquei interessado nisso. Apesar de que quando chegou de fato a data ali, eu não acompanhei. Nem sei porquê, não lembro. Enfim, só que o que me assustou foi que começou geral falar mal do lançamento, de que o lançamento foi ruim. Aí eu fiquei, tipo assim, achei estranho, só que eu não me importei. Eu achei que era só algumas pessoas reclamando porque era um lançamento. As pessoas se assustaram porque ele ia vender alguma coisa no lançamento. Sabe, tipo assim, é um lançamento, obviamente vai ter uma venda. Eu pensei que era só isso. E depois eu vi Exposit dele. Eu já imaginava, assim, que ele mexia com algumas paradas assim. Eu não sei dizer se é legal, se não é. Mas é duvidoso. Por exemplo, parece que ele vendia. Como é que é? Tipo assim, loto fácil. Tipo assim. Não sei se é um curso de você ganhar na loteria ou ter mais chance de ganhar na loteria, mas se já é difícil você ganhar na loteria, tipo assim, é uma questão de sorte, é uma questão de. Enfim, algumas pessoas vão defender a numerologia, mas a maioria que joga é mais pela sorte, né? E ele vendia uma vitória fácil na nesse negócio de. Pô, como é que é o nome? Acabei de falar. De Mega Sena, essas paradas aí que eu não sei nem de falar sobre isso. E sobre o lançamento. Aí eu vi esse exposit dele sobre essas paradas, ele vender produto de encapsulado, né? Pra idosos, umas paradas assim bem estranhas, com fake news, uns nomes muito estranhos, tipo assim, olha o que a Bernadette, sei lá o que, falou sobre esse produto maravilhoso que seca a barriga em 2 minutos. Pra uma senhora, sabe? Umas paradas assim bem estranhas. E daí eu fiquei mais interessado ainda em ver os lançamentos. E cara, os lançamentos assim, mano, eu não eu abri, na verdade, lembrei, no dia do primeiro lançamento eu abri
a live. Eu abri e fiquei alguns segundos porque eu achei, assim, tava... Eu não tive uma... Eu só falei, nossa, tá ruim. E tirei. Eu fiquei pouco tempo ali. Ele tava falando, lento, devagarzinho. Não tinha, sei lá, tava devagar. O cenário tava bem ruinzinho. Bem, bem, bem mal feito, assim, tipo assim, esteticamente. Até a forma como ele tava levando. E daí eu saí rapidão. Eu não fiquei muito, assim, pra julgar exatamente. Foi a primeira vista. E saí. Aí depois eu voltei. Na verdade, eu não assisti a live, eu assisti alguém reagindo a essa live, o Onei. É um cara que eu acho ele muito incrível o trabalho dele, acho ele muito, muito foda. E eu vi a live dele. E, cara, de todos os lançamentos, os caras, eles, enfim, eles é, esticam o tempo ali, né? Ficam falando, a galera tá entrando e tal, checar o som, checar áudio e tal, pra dar tempo da galera entrar e passa conteúdo. Ele demora um monte, fala um monte, 1 hora, e os 3 resets, os resets, resetei Felipe Neto, resetei Cassino, resetei Achoquei, sei lá o que, vou resetar o grande reset. Demora um monte, fala, enfim, vai e volta, é Deus, é isso, é aquilo. Passa um vídeo depois com poucas coisas, sem muita informação, sabe? E fica naquilo. E as outras lives são a mesma coisa, sabe? Tipo assim, enrolação, blá blá blá. Ele fala de Bíblia, sabe? Toca em questão de Deus. Tem uma hora que ele. Ah, ele pesquisa o significado do número 8 na Bíblia, o número 2 porque ele. No dia 2/2 de 2022, quando ele tinha 22 anos, sei lá o que, mano. Assim, uma viajada, daí ele pede desculpa pelas paradas que ele tinha feito. Mano, assim, é até difícil, tipo assim, assistir. Eu não sou nenhum lançador profissional, mas eu, do ponto de vista como pessoa que assiste, que acompanha e esperava aprender alguma coisa, eu não aprendi nada, sabe? E é isso. E dentro daqueles exposed dele também tinha parada sobre uma outra, acho que é uma mentoria que ele tinha lançado anteriormente, onde ele cobrava uma taxa de interesse, de interessados, e caso essas pessoas não fossem, tipo assim, escolhidas por ele devolveria o dinheiro, e teve gente que não recebeu o dinheiro de volta e tal. Mano, enfim, uma parada muito, muito zoada assim. Mas, cara, eu acho que ele volta pra internet. Eu vi algumas pessoas dizendo que era o fim dele, ou que isso e aquilo. Mas eu acho que ele volta, cara. Eu acho que ele volta produzindo conteúdo. E ele tem chance, pelo menos ele tem chance de voltar maior ainda, sabe? Eu não sei porque eu tenho essa visão dele. Eu acho que sim, que ele tem peito. Pô, ele criticar Felipe Neto, fazer as paradas que fez só por causa de algumas lives, por causa de. é, não tô falando aqui diminuindo o que ele fez de errado, vendendo essas paradas, ou se realmente isso é errado, sei lá o quê. Mas eu acredito que as pessoas melhorem. Eu dou esse benefício da dúvida. E acredito que ele possa sim voltar melhor e conseguir contribuir de verdade com as. Opa, foi mal. De contribuir de verdade com as pessoas. Sabe? Eu acredito nisso. De verdade mesmo. Fica aqui meu recado pro Daniel Penin, caso algum dia ele veja o meu vídeo. Eu acredito que ele volte mais forte, que ele tem a possibilidade de voltar mais forte. Pô, por tudo que ele fez. Cara, tendo um teto de vidro, como algumas pessoas falaram, dessa forma, ele peitou Felipe Neto, sei lá, os grandes influenciadores da Blaze, a Choquei, a grande página de fofoca, tendo um teto de vidro, e agora, imagina agora que ele já não tinha, tipo assim, nada a perder. Ou ele melhora ou ele piora, sabe? Ou ele simplesmente pega a grana que fez ou que faz. Eu não sei até agora, até onde aquelas historinhas dele sobre a logística, a contabilidade gráfica que ele tem, elas de fato, enfim, dão a grana que parecem dar, se os produtos que ele vende realmente dá aquilo, mas é, ele não teria motivo nenhum para voltar se fosse pelo dinheiro. Isso que eu tô querendo colocar aqui. Mas voltar para fazer diferença de fato, como ele falou que queria fazer há um tempinho atrás, sabe? Ele queria deixar um legado, sei lá o quê. E acho que ele tem condição para isso. E acho que ele tem grandes chances de voltar mais forte. Eu queria saber sua opinião, se você conseguir colocar aí nos comentários pra mim ter uma noção do que vocês estão achando aí. Seria massa. Continuando nossos
tumultuado de assuntos. Vamos lá, vou ir mais rápido aqui que minha câmera tá descarregando. Esse é um dos motivos de eu estar fazendo dessa forma aqui. Porque. Não vou falar não. Enfim, mudando um pouco de assunto, eu não quero que isso aqui seja só uma palestrinha de fofoca, pegando os conteúdinhos e falando e tal. Eu peguei um dado aqui muito interessante sobre a desigualdade no Brasil, onde a desigualdade do Brasil, 63% da riqueza está nas mãos de 1% da população. E eu anotei mais algumas paradas aqui. Segundo o documento, posso deixar a pesquisa, o estudo aqui na descrição. Segundo esse documento, 0,01% da população brasileira possui 27% dos ativos financeiros. E dentro desses assuntos de desigualdade, de estudo e tal, separei aqui algumas paradas pra gente conversar. E o comentário de quem fez essa matéria sobre como não existe uma democracia, não existe uma democracia, existe uma plutocracia, que é tipo assim, como é que era? Se eu não me engano, era uma parada de o poder na mão de uma elite pequena, ou de uma pequena parte da população, sabe? E, assim, se a gente for pesquisar, enfim, eu achei essa matéria, li ela e tal, pesquisei a pessoa que... Eu não sei se foi a pessoa quem fez o estudo, ou se foi a pessoa que publicou, enfim. Eu fui pesquisar a pessoa, pesquisei pelo Brasil Paralelo também, porque eu percebi... pessoal, eu não sei se eu sou o único que repara em algumas coisas, ou se eu só tô louco demais. Porque eu fui olhar isso, e a pessoa que está por detrás, as pessoas que estão por detrás disso... tem certo vínculo com o governo atual de esquerda. E daí eu queria um contraponto. Não querendo dizer que o Brasil Paralelo, porque eu não pesquisei a fundo se eles são de direita, mas eu percebi em alguns conteúdos que eu vi deles que eles são assim completamente diferentes do que é normalmente vinculado, é normalmente dito sobre várias coisas do Brasil, sobre os presidentes, sobre a política, sobre a história do Brasil. Eles falam umas paradas muito diferentes. E eu queria saber o contraponto deles. Eu fui lá pesquisar, enfim, nossa, eu li muita coisa. Muita coisa. E, cara, cheguei à conclusão que, de fato, o Brasil é desigual. E muitas vezes a desigualdade ela é melhor do que a igualdade. Você gostaria de viver em uma desigualdade onde você tem a chance de ser rico ou de ter uma vida melhor, ou numa igualdade onde todo mundo é pobre, sabe? Nenhum das paradas que eu estudei estava falando justamente sobre isso. Sobre como a desigualdade ela não necessariamente é ruim. E a desigualdade de fato existe. Enfim. E por que eu cheguei a essa conclusão de que existe... Eu não cheguei à conclusão. Existem lados. E o lado dessa pesquisa, lá no final, fala que... E grande parte das pessoas que está com essa riqueza, essa grande parte da riqueza, essa pequena parte que possui essa grande parte de riqueza do Brasil, são homens héteros brancos, sabe? Tipo assim, sei lá, pra mim quando a pessoa já vem com um discurso dessa forma, parece que ela já... sei lá, até às vezes até meio bitoladinho, não sei. Não bitoladinho, até peço perdão, talvez pela forma que eu coloquei, mas... às vezes vira um argumento tão... qualquer coisa, sabe? Tipo assim, cadê os argumentos? Homens héteros brancos. Tipo assim, só por isso você tá errado. Sabe? Eu acho isso muito estranho. Mas enfim, voltando ao Brasil Paralelo, cara, eu coloquei muita coisa aqui, eu não vou falar sobre tudo isso nem na pau. Mas enfim, o Brasil, ele é o 17º país mais desigual entre o grupo dos países do G20, que é tipo uma organização que de ajuda financeira ou de questões para ajudar a população mais carente, enfim, eles fazem doação, um monte de parada. Um dia a gente fala mais sobre isso.
Você pode pesquisar também tudo isso que eu tô falando, tá bom? É. Enfim, dentro desses países, o Brasil é o 17º. E existe ah, um índice, que é o índice de Gini, que vai, tipo assim, de 0 a 1, onde quanto mais perto de 0, menos desigual, quanto mais perto de 1, mais desigual. E o Brasil tem, esses dados é de 2022, se eu não me engano. Não achei é, mais atuais esses dados, mas de que o Brasil era, tipo assim, com esses dados, esse índice Gini, 0,489 desigual, tá ligado? Só pra te dar uma escala, que muitas vezes a gente fala, o Brasil é desigual, muito desigual, ou mais desigual, sem saber onde de fato nós estamos. E o Brasil é o 17º desses países. E eu não lembro onde que tava, acho que era o Canadá, que era 14º. E cara, as diferenças assim em questão desse índice não eram tão grandes, sabe? E era um número bem baixo, 14º, acho que era o Canadá. Eu posso estar falando besteira aqui. E não fazia tanta assim questão desses números. A gente olha um pequeno número aqui e desse pequeno número que eu vi não fazia tanta diferença. E o Canadá, ele é muito elogiado pelas pessoas. É só como às vezes a gente piora a nossa própria situação, sabe? A gente vê o Brasil é desigual, a gente perpetua isso sem saber onde de fato nós estamos e como é o quanto desigual nós somos e o quanto desiguais os outros países são. Enfim. Ah, e aí, pesquisando sobre desigualdade no Brasil e tal, dentro de uma pesquisa ali do Brasil Paralelo, eles vão lá tentar encontrar a causa dessa desigualdade. E assim, resumindo, foi uma grande aula de história, eu adoro história, eu gosto muito e gostei de ler essas paradas. Mas resumindo, lembra naquele negócio quando os portugueses dividiram as terras, acho que é proletariado, umas paradas assim, né? Distribuição de grande parte de terra para poucos. Lá, porque lá eles concentraram grande parte das terras nas mãos de poucas pessoas. E cara, terras é a mesma coisa que dinheiro, principalmente naquela época onde tudo que eles tinham, usavam, comiam, vinham primeiramente diretamente da terra. As plantações, enfim, criação, era tudo terra, 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 terra. Então quem tinha mais terra tinha mais recursos para trabalhar. Essa é a verdade. E pô, vai se passando de geração, vai ficando para filho, vai ficando para neto, que vai ficar pra família, e isso se perdura por longos anos. Então, até hoje você tem ali grandes famílias com grandes quantidades de terras que vêm dessa época, tá ligado? Isso é um fato. Juntando a isso, enfim, uma pequena parte donos, proprietários de uma grande parte de terra e uma grande parte de pessoas descendentes de pessoas que não tinham nada. Enfim, aí junta essas pessoas que não tinham nada, que fazia parte da classe baixa ou os pobres do país naquela época, com os descendentes dos escravos. O que aconteceu? Uma escravidão, um período triste, desastre social, enfim. Vai juntando esses resquícios, essas pessoas que sobreviveram, descendentes dessas pessoas, que vão se juntando, e você cria uma sociedade desigual, onde muitos têm nada, ou quase nada, e poucos têm poucos. E a desigualdade ela é uma realidade, por causa desses fatos históricos, tá ligado? Teve uma época também que o Brasil parece ser feito muita propaganda aos europeus sobre como trabalhar no Brasil era bom, aqui era uma grande oportunidade para se vir trabalhar. E quando chegaram aqui, se depararam com muitas pessoas passando dificuldades, necessidade, desigualdade. E eles não vieram para ter uma boa realidade, eles vieram para fazer parte dessa estatística de grande desigualdade do Brasil. Uhum. Hum. E lendo sobre desigualdade, o meu problema é esse: eu pego um assunto e eu vou entrando em várias camadas e mais fundo e tal, e simplesmente não dá tempo pra mim falar tudo aqui. A minha câmera tá descarregando, daqui a pouco ela apaga. Deixa eu ver se tá, pelo menos o áudio tá pegando aqui. Não sei nem o que eu faço se a câmera descarregar, mas enfim. Tá.
Tá, enfim. Outra questão que acabei entrando era sobre se, com esse passar dos anos e vivendo essas desigualdades que existe no Brasil, o Brasil desenvolveu uma cultura de acreditar que o Estado, 96%, isso aí numa pesquisa, 96% das pessoas acreditam que é papel do Estado resolver essas desigualdades. Só que existem vários tipos de opiniões diferentes em relação a isso também. Uh, Algumas acreditam que o Estado é o total responsável por isso e outras pessoas não, tá? E, e para alguns que acreditam que o Estado não é o total responsável por isso, é justamente porque o Estado ele tende a tomar suas decisões vinculados, atrelados a grandes empresas. Você tem muitos exemplos disso na nossa política, né? Talvez a mais famosa da Petrobras, né? Enfim, que era privada e tal, contrato com o governo, e aconteceu tudo o que aconteceu, corrupção e tal. E sem contar que quando tomam decisões com essas empresas, todas as decisões políticas relacionadas a dinheiro, a investimento, enfim, juros, essas paradas, acabam influenciando negativamente o pequeno empresário, sabe? Só que eu só tô colocando algumas coisas que eu estudei pra gente ir discutindo aqui nos comentários, se você quiser. De forma educada, por favor. E esse pensamento talvez seja o que mais atrase a evolução ou a diminuição da desigualdade no Brasil. Agora, outras pessoas, o único nome que eu vou lembrar agora era um pesquisador, tá? É um deputado lá de Brasília que falou sobre isso. Vou deixar todas essas paradas que eu tô falando, vou deixar aqui na descrição para você estudar. Uma pessoa que defende que o governo, uma pessoa famosa que defende que o governo ele tem que cuidar de tudo isso e não tem ninguém melhor do que ele para fazer isso, é o Ciro Gomes. E se eu não me engano, ele tem até um livro onde ele fala defendendo seu ponto sobre isso. Eu vou achar o outro livro, o contraponto do Ciro Gomes sobre isso. Deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Por que o Brasil é um país atrasado? Professor de Ciência Política e deputado Luiz Felipe Orleans. Ó, ele defende que essa crença no Estado como resolvedor dos problemas é uma das principais causas de atraso da economia brasileira. Quando o Estado interfere na economia, ele acaba dando vantagens para o grande empresário e atrapalhando o pequeno, com impostos abusivos. E aqui eu coloquei o Ciro Gomes que defende o contrário. Luva de pedreiro. Cara, não sei porque recentemente veio em tona o assunto do Luva de Pedreiro de novo. Na real, fiz barulho com a boca pra fingir que foi com o dedo. Na real, foi com o pessoal pedindo desculpa pedindo desculpa ao Alan de Jesus, o ex-empresário do Luva de Pedreiro, que, tipo assim, foi massacrado lá no passado como um grande maligno, um cara mau. Não tô aqui falando que ele, sei lá, que ele não errou em alguma parte. Vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas as pessoas pedindo perdão porque elas foram manipuladas a acreditarem que ele era o real culpado, né? O grande motivo de tudo ter dado errado, o que estava dando errado na vida do Luva de Pedreiro. E ele foi massacrado por isso e eu fiz um vídeo. E já naquela época já tinha algumas pessoas defendendo o Alan de Jesus. Eu fui uma das pessoas que foi pros dois lados. Eu sou o cara que tenta ser legal. Eu tento ir pros dois lados, ao mesmo tempo que às vezes eu tento ser um pouquinho mais ácido só pra ver se me gera alguma coisa, mas enfim. Fiz um vídeo sobre isso, dando os dois lados e acreditando que, de fato, ele não era de todo mal. Né? Naquela época as pessoas ficaram putas com ele porque ele... o Alan, o Luva de Pedreiro só tinha, sei lá, 7 mil reais na sua conta. Ele tinha feito grandes publicidades e não tinha recebido. Enquanto, na verdade, o que eles estavam fazendo, ou ele não participava de tantos podcasts, ou não fazia tantos feats, quando, na verdade, o Alan de Jesus estava trabalhando a imagem dele justamente para ele ser escasso e mais caro. E as pessoas viram isso de uma forma ruim. E ele foi apontado como o grande vilão, o ex-empresário do Luva de Pedreiro. E todo mundo ficou, tipo assim, muito feliz quando o Falcão assumiu a responsa de ajudar o garoto. E todo mundo ficou, tipo assim, com essa visão de que o Falcão ajudaria o garoto pobre que tomou o golpe do último ex-empresário.
Cara, isso é complicado. E, assim, das pessoas que eu acompanho, já se falava que o Falcão não era, tipo assim, um cara tão gente boa, principalmente por ele ter uma casa de apostas. A F12, Bet12, uma parada assim. Que hoje já não é mais dele, ele vendeu. E provavelmente ele cuida do Luva de Pedreiro. Bom, sei lá o que acontece lá. Cara, você vê que mudança. Luva de Pedreiro surge como um garoto exemplar, se motivar a molecada que joga bola, que grava vídeo e tal, a ter uma vida melhor, ajudar os pais, moleque do interior e tal, e hoje tem uma casa de apostas, que é considerado assim um mercado baixo, que é considerado que nem a indústria de cigarro, que nem é, pornografia, sabe? Lida com vícios, com coisas que é considerado baixa pelo próprio mercado e, tipo assim, para grandes empresas perde o valor. Vai ser muito difícil a gente ver o Luva fazendo grandes publicidades para outras grandes empresas, tá ligado? Recentemente eu vi ele fazendo publicidade para um jogo, FIFA Mobile, uma parada assim. Eu não sei de quem é o jogo, se é da FIFA mesmo e tal. É, eu vejo ele fazendo muitas aparições. Puta, essa câmera aqui vai me ferrar na edição. Fazendo algumas aparições, né? Eu não sei até onde, tipo assim, se é um fruto de trabalho mesmo ou se é só uma aparição, sabe? Mas, pô, antes ele tava fazendo anúncios com a Amazon, com aquela marca de cabelo muito grande, que ia fazer aparição com o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Umas paradas assim, muito, muito mainstream. E hoje, pô, mano, eu vi uns vídeos dele com matrizes pornô, divulgando arma, umas paradas mó, assim, estranha, que com o tempo a tendência é, tipo assim, mano, ele ser esquecido, tá ligado? Deixa eu olhar meu negocinho aqui que eu acho que eu já fugi das paradas. Hum, ah, voltando ao ex-empresário do Luva, quando o pessoal falou, pô, mano, esse empresário dele não tá fazendo nada por ele. A realidade é que a vida dele tinha sim mudado. Obviamente não foi do céu ao inferno, ou do inferno ao céu da noite pro dia, porque eles quiseram manter a identidade de garoto pobre. Essa é a real. Ah, se eu não me engano, ele se mudou pro Rio de Janeiro para morar com outro influenciador e ia só pra casa dele só pra gravar. Aquilo era um cenário para ele, porque ele não queria perder as origens. O que aí muitas pessoas vão falar, ou vão criticar esse ponto que o empresário, essa atitude que o empresário teve. Quando na real, quando as pessoas mudam de cenário, principalmente quando ela, por exemplo, o Whindersson Nunes, que começou gravando com a sua webcam, sem camisa, o quarto bagunçado, sei lá o que, as pessoas geram uma identificação, ou vê que aquele cara é real. Cara, não sei te explicar, eu não sou um especialista nisso. Mas as pessoas têm um certo de vínculo com isso. E se a pessoa compra um cenário foda, um equipamento massa, cenário, tudo aquilo, cinematográfico, existe um distanciamento do público e um estranhamento que acompanhava desde aquela época, sabe? Com aqueles comentários tipo, preferia o Luva de antigamente. Então eles utilizaram isso como estratégia para manter a imagem do Luva de Pedreiro. Pô, o Casimiro faz isso ainda hoje. Ele tem muita grana e ele continua gravando com a sua webcam, iluminação. Um comentário aqui legal é o. Eu acompanho. É um canal, o Gaveta, onde ele fala sobre produção audiovisual e eu gosto um pouco disso. Ele zoando a cara do Casimiro e o Casimiro rebatendo isso, falando que ele não tinha 1 milhão. Hoje ele tem 1 milhão. Mas eu acho que essas duas coisas elas podem andar juntas, tá? Mas de fato que existem esses certos comentários e a ideia era manter, trazer o público mais ainda e manter o público com Luva de Pedreiro, sem distanciar ele tanto do público. E talvez o grande erro do Alan foi querer ter aparecido demais. Isso de fato, tipo assim, causou estranheza, sabe? Quando você tenta aparecer demais, as pessoas não gostam tanto. E, se eu não me engano, na placa de 1 milhão ou de 100 mil do Luva de Pedreiro, tinha lá Luva de Pedreiro by Alan de Jesus. Em todos os stories ele marcava o Alan de Jesus, sabe? Ele chamou muita atenção pra si. Esse talvez tenha sido o maior erro dele. Que de resto, parecia estar indo tudo bem.
E outra parada sobre o Falcão, né, o atual, eu acho que ele continua, né, sendo o empresário do Luva de Pedreiro, que desde aquela época, assim, eles já tentavam entrar em contato com o Luva de Pedreiro, inclusive ultrapassando, tipo assim, o Luva de Pedreiro, o empresário, e chegando, indo direto à família dele. A família dele que também, cara, são senhores com talvez pouco entendimento e tal, e eles forçando o contato, sabe? Pra justamente colocar uma briga, uma rixa entre a família e o empresário, na época o Alan de Jesus, sabe? Criar essa intriga. Cara, deu certo, né? Deu certo. Tem áudio dele, não do Falcão, mas de alguma pessoa falando assim: ah, isso é um presente nosso aqui da equipe. O Luva de Pedreiro não precisa repostar nada, não precisa fazer nada por nós, é só um presente mesmo, sei lá o que. E, cara, ninguém manda um presente se não for pra. Se é uma pessoa que você não conhece, essa pessoa tem intenções, sabe? Bom, e enfim. Tipo assim, isso é o que a gente tem de provas, né? A gente não sabe o quanto o Luva de Pedreiro foi assediado mais ainda por outras pessoas, como ele de fato foi aqui, né? Ele trocou de empresário, ele foi, tipo assim, aliciado. Eles trocam, né? Então, o Luva de Pedreiro. Ah, e que assim, aí veio à tona algumas coisas sobre o Falcão. Como, por exemplo, ele participar de uma empresa, ele falar que ele é sócio de uma empresa que deu um golpe de mais de 100 milhões de reais nos. De quem estava participando de uma live lá do Flow Podcast. Por exemplo, eles patrocinavam o Flow Podcast. A LTW. LTW? Acho que é LTW Investimento. Enfim, eu não vou dar moral pra isso. LTW Investimento, tanto faz. Se você pesquisar isso, você vai achar o nome da empresa correto. Ah, enfim, ele se dizia sócio dessa empresa que deu golpe. E essa empresa se tornou outra empresa, sabe? Umas paradas muito, muito loucas. Já não contando, tipo assim, sem contar a questão dele já ter a casa de apostas, acho que isso não agrega positivamente pro histórico do Falcão. O Falcão, dito aqui, é um grande atleta, tá? Ele, assim, eu nunca acompanhei, mas eu conheço o nome dele, assim, tipo, de Globo Esporte, de quando eu assistia, quando eu era criança e tal. Como atleta, o cara é incrível, assim, na área dele pica foda. Como empresário, ele tem algumas manchas que talvez ele não tente limpar hoje em dia. E outra questão que vem se debatendo também, e que eu vi, é sobre o Luva de Pedreiro não ser tão inocente, ou não ser, tipo assim, a vítima de tudo isso. Ele, pô, cara, ele tem quase a minha. Quantos anos ele tem? Deixa eu ver. Idade. Luva de Pedreiro, 22 anos. Eu tenho 21. Ele faz 7 de novembro. Ele é de 2001, eu sou de 2002. Cara, ele é um marmanjo. A gente não teve a mesma história de vida, mas eu também vim de uma cidade pequena, sabe? Uh, enfim, de uma cidade pequena a gente não teve a mesma trajetória, não tô querendo dizer isso. Mas a gente tem a mesma idade, ele tem mais acesso do que eu hoje em dia. Ele já não é mais um moleque bobo, ou como é que a gente chama no Mato Grosso? De matuto, tá ligado? Ele não é mais esse moleque. Ok, cara, uma parada. Justamente por ele não ser tão inocente assim, eu tô querendo dizer isso porque eu vi, tipo assim, o, o Falcão alegando ele ser analfabeto, tipo assim, não saber ler, e que ele assinou um contrato com o Alan de Jesus na época que ele não sabia nada do que acontecia, não sabia disso, não sabia daquilo, aquele blá 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 tudo. Quando na real tem uma live dele, tipo assim, lendo os nomes, lendo as perguntas, cara, é muito engraçado. Eu vi o vídeo do Abraham. Eu vi um vídeo do Abraham, mano. Tipo, cara, pega mal. Você fala que o cara é analfabeto pra você ganhar, tipo assim, como é que eu vou dizer?
um poder ali com a justiça, quando na real, a realidade, o moleque lê as paradas, tá ligado? Lê, ele sabe. Não tô querendo dizer que talvez ele não tenha nenhuma limitação, enfim, é, sei lá, de entender as frases. Mas acho que não, mano. Eu acho que não. Ahn, e cara, parece ele, ainda citando o vídeo do Abraham, sobre ele, tipo assim, receber 45% menos do que quando ele estava com o Alan de Jesus. Tô olhando pra lá, pra minha câmera, mas aqui descarregou. Tô usando essa aqui agora. Cara, espero que dê certo isso, por favor. Ah, ele receber 45%, e isso porque o Alan de Jesus era um traíra, né? Ele recebe menos hoje. Enfim, já até falei sobre os anúncios de coisas ruins que ele faz. Tem aí coisa com arma, garoto de programa, apostas, que é, cara, uma parada muito mal vista, tá ligado? É, e talvez isso seja bom. Vou entrar num assunto porque talvez antes de bombar todas essas paradas, se eu tivesse um canal de 100 mil ou mais inscritos e alguma casa de apostas me oferecesse um dinheiro pra falar deles em alguns vídeos, ou até em um vídeo me pagando uma grana, mano, talvez eu teria aceitado, tá ligado? Porque eu nunca tive nenhum contato com uma aposta desse nível. Eu cresci, tipo assim, lar cristão e, é, algo, tipo assim, aposta é proibida e tal. Um monte de coisa é proibida em religião. E se você sem saber o porquê, mesmo assim você quer experimentar. Quando você sabe o porquê, fica mais fácil de você lidar com as coisas. E eu não sabia até então sobre. Eu nunca tinha me envolvido com, com jogo, essas paradas. Mas se talvez alguém tivesse. Eu tivesse um canal grande e me fizesse uma proposta pra anunciar alguma coisa, eu acho que eu teria aceitado, tá ligado? E aí? E se você tivesse um canal? Agora, com a informação que eu tenho hoje sobre casas de aposta, sobre o vício, sobre o que causa, eu me sinto culpado por achar que eu aceitaria, tá ligado? Ainda penso que eu não aceitaria hoje. Pra você ter noção. Mas hoje não aceitaria nem na. Não. Hoje eu não aceitaria isso, não. Mas enfim, só colocando em questões algumas coisas pra gente pensar mesmo e discutir sobre. Ah, e cara, outra parada, tipo assim, muito louca é parecer que, tipo assim, vai dar muito ruim pro Luva de Pedreiro. Parece que ele ganha algum tipo de salário do empresário, tá ligado? E assim, isso é tática pra você manter um cara que sempre ganhou pouco, né? Que provavelmente ele ganha uma grana muito grande, tá ligado? Mas assim, pro tamanho dele, aonde ele pode alcançar, o que ele alcança, se ele tomasse conta ou se ele tivesse mais porcentagem do que ele faz mesmo, ele ganharia muito mais. E porque, pensa, ele tem que pagar o antigo empresário, ele tem multa, que ele, se eu não me engano, ele ainda paga. É, pensão, tem mais alguma coisa que ele falou lá no vídeo? Ah, enfim, não vou lembrar agora. Mas enfim, cara, ele tem que pagar um monte de coisa, provavelmente ele ganha pouco imposto. Cara, o que ele tira e pelo que eu vi, sobra tipo assim, 40 mil reais de 100 mil. Isso não paga nem direito o aluguel da casa dele, tá ligado? E tem documentos que mostram que o faturamento, se eu não me engano, de 2023, né? Era de 7 mil reais. Tipo assim, é estranho os números, tá ligado? Muito estranho. É, ou ele não tá ganhando nada, tá vivendo de fachada, né? Estão colocando dinheiro pra manter enfim, todo esse ah, manter o nome Luva de Pedreiro em alto e tal, ou não tão assim, tipo assim, sendo transparentes no faturamento da empresa Luva de Pedreiro, tá ligado? Tem um outro ponto que é o último sobre o Luva de Pedreiro aqui, já falei muito, sobre tipo assim, carros, os carros que ele aparece no nome de outras pessoas. O Abraham usa tipo assim nome de laranjas. Cara, pode ser, tem uns nomes ali estranhos, né, que é tipo dono de algumas outras empresas e tal. Mas tem, por exemplo, o nome da mãe.
E, se eu não me engano, no livro Pai Rico, Pai Pobre, se eu não me engano, é nesse livro que ele fala sobre você não ter todos os seus bens. Eu posso estar falando muita merda agora. No seu nome, tá ligado? E se der um problema, a sua conta, as coisas no seu nome ser bloqueadas por conta de um problema, sabe? E se você tem algumas coisas no nome de outras pessoas que você tem acesso, você não fica sem essas coisas, tá ligado? É uma forma de você se proteger. Ele cita um problema de um acidente da filha dele que pegou o carro dele com o consentimento dele. Enfim, teve um acidente e tal, e por conta disso gerou um monte de problema porque estava no nome dele o carro e deu problema em outras coisas. Então seria tipo assim, pode ser só uma forma de se proteger. Pode ser que a gente não tenha acesso a todas as informações e a gente só fica aqui especulando mesmo. Mas são coisas que a gente pode discutir que eu acho interessante a gente para nossa evolução. Cara, agora chegando no final aqui, último tópico do nosso primeiro podcast. Pablo Marçal. Mano, assim, se você não conhece o Pablo Marçal ainda, ele é um cara, tipo assim, eu vou usar aqui os pejorativos, guru, coach, que mais? Guru, coach, sei lá o que mais. Mas enfim, ele é um cara que ensina as pessoas a vender na internet, ele ensina você a se desenvolver, o seu mindset, a, seus pensamentos e tal, gestão de emoção, umas paradas assim. E ele de fato ajudou e ajuda muitas pessoas com isso. Só que, cara, ele vem se envolvendo em muitas polêmicas e ele é um cara que sabe pegar a polêmica e reverter isso a seu favor. E nisso ele é bom. Pra exemplificar tudo isso, teve um tempo que começou a surgir. Eu vi até isso no Fantástico já. Eu não sei se era recente a reportagem. Eu vi um corte no TikTok. Você vê como as coisas são. Mas enfim, cara, um tempo atrás veio à tona sobre ele ter participado de um tipo de golpe de computadores. Enfim, umas paradas assim. E gerou muito engajamento tudo isso. E no mesmo dia que gerou todo esse engajamento, ele agilizou uma live correndo. E durante essa live, que ele falava sobre. Onde ele dizia que iria dizer tudo. Eu sou. Como é que era? Eu sou pior do que você imaginava, o nome da live. Tipo assim, eu vou revelar os meus piores segredos e tal. E ele explica de fato tudo o que aconteceu e tal. E no final ele ainda vende. Tipo assim, ele vende. Eu acho que não se lembro se era um livro ou se era um curso. Eu não lembro o que ele vende exatamente. Eu sei que por conta dessa live eu comprei um curso dele. Tá ligado? Algumas pessoas vão me chamar de idiota. E assim, cara, era um conteúdo legal. Eu não terminei o curso, mas o início era bem legal. Era sobre metas, uma parada assim, e era tipo assim, muito acessível. Isso que eu queria chegar. Um curso muito acessível, grande mídia. Tipo assim, ele reverteu nisso tudo em venda. Enfim, o que eu queria dizer? Depois disso, eu não sei se tudo que foi feito foi para gerar engajamento ou visualizações. Eu acredito que não. Principalmente, teve o problema lá do monte. Uma montanha que ele levou uma galera para subir um monte, uma montanha e tal. Só que, cara, começou a chover, ficou frio, sei lá o que, tiveram que chamar bombeiros para descer a galera. Alguns desistiram, né? E os que não desistiram tiveram que ser resgatados pelos bombeiros e tal. E, enfim, de novo, gerou polêmica com o nome dele e tal. Ele deu uma entrevista usando a camisa que estampava o nome do curso dele, sabe? Ele é um cara que sabe gerenciar todas as. Ele pega a mídia, reverte isso a favor dele, tá ligado? E acho que é isso que ele vem fazendo na internet, principalmente com os vídeos que tá viralizando agora. Ele falando de helicóptero, pô, uns 3, 4 helicópteros que esse cara pega não estavam legal. Teve a parada do almoço de 5 mil reais e tal. Enfim, e ele sabe fazer isso, pegar as coisas e reverter ao seu favor. E acho que é isso que ele vem fazendo, sabe? Tipo assim, a galera fala, fala, fala e ele ganha, ganha, ganha. No final todo mundo xinga ele e ele é o mais esperto de todos nós aqui. Tô falando besteira? Teve também, aí já é uma parada triste, de um. Acho que era um funcionário da empresa dele que,
enfim, tava ali perto do ambiente deles e tal, e queria correr uma maratona junto com eles. Não sei se ele foi incentivado, enfim. Aí um monte de gente conta uma história de um jeito diferente, dependendo do lugar que você escuta. Mas o que aconteceu é que esse moleque foi correr junto ali. Ele nem chegou, tipo assim, parece que ele não ficou nem perto do Pablo. Ele tava ficando mais pra trás e ele passou mal. Tipo assim, ele foi correr. Cara, eu coloquei aqui maratona, mas eu não sei se é uma maratona, mas foi bons quilômetros. E ele não aguentou, tá ligado? Ele teve um. Acho que foi um ataque cardíaco, ele não aguentou e acabou falecendo, mano. E tipo assim, isso é mais uma das. Isso não é um meme, não é. Enfim, ele. Tipo assim, teve alguém que passou mal, tá ligado? Isso é sério, eu não tô aqui pra brincar com isso. Mas enfim, mais uma coisa que agrega aí a história do Pablo que não favorece, né, a história. Mas enfim, cara, mas todas essas outras coisas, as partes mais engraçadas, mais não, né, as partes engraçadas, tirando essa com certeza, que vem viralizando, é de propósito, mano. Eu acho que é de propósito, principalmente as frases mais impactantes ou tiradas do contexto, sei lá, cara. Mas que ele sabe utilizar isso a seu favor, ele sabe, mano. Se eu não me engano, no TikTok tem mais de 1 bilhão, mano, tipo assim, de vídeos com o hashtag Pablo Marcal. Ele sabe o que faz, ele tá apostando nisso, em produzir conteúdos virais, mano. Ele tá jogando um nível assim diferente, ele tá realmente tentando alcançar pessoas muito diferentes. Enfim, sobre o Pablo Marçal existe muita coisa pra se falar, eu não quero falar sobre tudo aqui. Mas, cara, é engraçado. Se você não viu nenhum meme dele ainda, pesquisa aí, vai assistir os melhores, que vale a pena. Bom, acho que eu falei de tudo. Acho não, falei de tudo. Tudo que tava aqui escrito, falei bonitinho. Acho que agora eu vou só fechar aqui minhas coisinhas, me despedir de vocês. Cara, se você tá assistindo esse vídeo aqui, muito obrigado. É o primeiro podcast aqui do canal Mentes Brilhantes. Eu vou colocar esse nome, vai ser podcast 01 Mentes Brilhantes. Te vejo no próximo, provavelmente semana que vem. Pegar mais algumas pautas quentes pra gente discutir, tirar alguma coisa de positivo das coisas, de ensinamento, beleza? Agora eu vou ter que criar os canais, essas paradas e é isso. Se inscreva no canal Mentes Brilhantes, tá? Se você que não quiser perder todos os podcasts, os futuros podcasts, tá? Se inscreve no nosso canal de cortes oficial, canal de cortes MB, vai ser Cortes MB Oficial. Esse é o canal, vou deixar os links aqui e também no Spotify, beleza? Muito obrigado. Comente aqui o que você achou do meu primeiro podcast. Tô falando que nem locutor. Comente aqui, tá? E próximos episódios, um episódio por semana por enquanto, não sei quando ainda. Mas comenta aqui assuntos que você acha interessante. Era isso que eu queria comentar. Assuntos que você acha interessante, coloque aqui embaixo. E o que você achou desse primeiro podcast. Muito obrigado pela sua presença aqui. E até o próximo podcast. Falou.